Agora, para aprofundarmos em um tema de crescente importância global, convido para a Comex Talks, a economia azul no comércio exterior brasileiro, a importância do transporte marítimo para maior eficiência e sustentabilidade da logística no Brasil. Para esta palestra, o superintendente do Porto do Rio de Janeiro, o senhor Leandro Lima. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar aqui a CISBRA pelo evento, né? Essa troca de informações ela é sempre muito vantajosa para todos nós, principalmente nós que participamos de uma empresa pública. É importante a gente ter essa conexão com o privado, né? com toda a cadeia logística, para a gente entender um pouco mais, né, o usuário, a gente poder prover melhor os nossos serviços, a infraestrutura, da forma que melhor atendê-los. Eu vou passar aqui, esse tema é um tema muito relevante, ele é muito vasto. Então, assim, a gente está buscando aqui nesse momento, com essa apresentação, focar na questão mais relacionada ao transporte marítimo como um todo. Então, a gente vai fazer um overview em cima do assunto e aprofundar um pouco mais no painel em seguida. Bem, eu não sei se todos sabem, a Portos Rio ela é uma autoridade portuária que administra 5 portos aqui no Rio, né? A Autoridade Portuária Fluminense. Passei isso. Bem, a economia azul no comércio exterior brasileiro, né? A gente é de ciência de todos, acredito que o Brasil ele tem uma vocação, né, totalmente voltada para o comércio exterior. 95% de tudo que acontece de comércio exterior acaba utilizando os mares. Nós temos aqui no Brasil 7.500 quilômetros de costa, são dezenas de portos públicos, varia entre 36 e 37 portos públicos, são centenas de terminais privativos. Segundo dados da ANTAC, a gente tem em torno de 220, 223 terminais, isso varia muito, a todo momento a gente tem novos terminais. Em 2024, segundo a ANTAC, nós tivemos 1,32 bilhões de toneladas movimentadas. Então, assim, a gente tem um crescimento constante. Em 2023, foi 1 bilhão e 300. A Autoridade Portuária do Rio de Janeiro, nessa parcela, ela participa com 5 portos. O complexo portuário da Fluminense compõe Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói, Angra dos Reis e Forno. Nós somos um porto público. Além desses portos, nós temos diversos terminais privados que funcionam na Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, entre outros. O setor portuário no Brasil, ele constitui, como eu tinha falado, uma estrutura fundamental para todo esse comércio exterior, né? Muito se fala nas rotas comerciais, nas rotas internacionais, e a gente está falando sempre dos portos. Os portos eles são um ativo fundamental em toda essa cadeia logística. Só que a gente tem aqui no Brasil um paradoxo logístico, porque 60%, em estudos, 60% da carga que se movimenta aqui no Brasil acaba utilizando outros modais que não o aquaviário. E aí, em cima disso, que a gente vai aqui trabalhar justamente dessa importância da gente fomentar o transporte marítimo. Aqui pela ANTAC, no levantamento em relação a 2024, a gente consegue ter mais ou menos o que eu estou falando. De longo curso, nós tivemos 900 milhões de toneladas, enquanto a cabotagem ela representou em torno de 200 a 300 mil toneladas. É muito pouco, perto do que a gente poderia fazer dentro do nosso potencial. O Brasil ele é gigantesco. A navegação de anterior não chegou nem a 100 milhões de toneladas. Então, a eficiência do transporte marítimo ela se justifica por diversas questões, né? Ele é o único navio, ele pode transportar de centenas a milhares, equivalente de centenas a milhares de caminhões, de carretas. Uma carreta ela gira em torno de 30 toneladas que ela carrega, 70 toneladas, se ela for um rodotrem. Só que um navio ele pode variar até 180, 200, 300 mil toneladas em uma embarcação. Então, isso consegue fazer com que você aglutine na cadeia logística diversos... O frete reduz em relação ao todo na cadeia logística total. O custo de tonelada transportada acaba sendo menor, justamente por causa disso, no modal marítimo,
consequentemente, a gente também impacta em outras questões, são as questões logísticas internas, porque a gente retira carreta, a gente no Rio de Janeiro, por exemplo, sofre isso constantemente. A gente tem diversas questões relacionadas à prefeitura, principalmente, justamente pelo transporte de carretas internamente. Então, é algo que a gente sempre tem que estar lidando entre os entes públicos para poder fomentar, né, a melhoria nos acessos rodoviários. Então, uma solução que o transporte marítimo traz é essa eficiência. A gente consegue atingir não só a melhoria para os usuários, como também para a zona urbana como um todo. E ela também traz uma questão de sustentabilidade, que hoje está cada vez mais em voga, que justamente a gente tem que buscar, dentro dessa agenda verde, melhorar e buscar soluções integradas para não só conseguir aumentar a nossa eficiência e reduzir os nossos custos, mas também atender a essa demanda de redução de CO2. O transporte marítimo ele emite 90% menos CO2 por tonelada de quilômetro do que o rodoviário. Então, a gente consegue fazer com que melhore a questão de custos, e, ao mesmo tempo, a gente impacta na questão ambiental positivamente. Garante um menor desgaste em infraestrutura pública, porque se a gente tira as carretas rodando em todas as estradas no ritmo que se tem hoje, você consegue efetivamente melhorar também, de forma indireta, a infraestrutura pública que tem que ser mantida. E a cabotagem ela veio como uma solução para ampliar esse alcance logístico de uma forma limpa. Aqui eu trouxe o programa BR do Mar como um exemplo, né, do fomento que se busca, né, como política pública, para que a gente possa ampliar a questão do transporte marítimo. O objetivo é estimular o uso da cabotagem, né, no transporte de cargas entre os nossos portos, e ele foi instituído pela Lei 14.301 de 2022, mas uma curiosidade é que ele recentemente foi regulamentado. Não sei se vocês já acompanharam pela mídia, né? Mas hoje teve a publicação do decreto assinado ontem, em Diário Oficial da União. Hoje foi publicado o decreto 12.555, que foi assinado pelo Lula ontem, pelo presidente Lula. E ele veio a regulamentar justamente essa lei para que a gente possa avançar com essas políticas relacionadas a investimento para você reduzir embarcações que tenham redução de consumo de CO2, utilizando energia renovável, entre outras. E se espera, com isso, incentivar o uso dessas embarcações menos poluentes e reduzir frete em até 15%. Então, hoje, a gente tem uma prática que a gente está ampliando e caminhando para a utilização da cabotagem, mas ela ainda é muito incipiente, ainda é muito embrionária. Então, é importante esse tipo de política pública, que, associado a outras questões que a gente vai trabalhar agora à frente, elas viriam a garantir que a gente possa, de pouco em pouco, melhorar essa utilização, essa logística. Alguns desafios que a gente encontra aqui no Brasil, de vários, né? Mas eu selecionei alguns aqui até pelo tempo. A infraestrutura portuária ela ainda é desigual, né? Então, assim, o que a gente vê? Diversos portos em que o usuário, em que o operador, o arrendatário, ele tem uma dificuldade de conseguir fomentar aquele tipo de carga, porque ele não tem a infraestrutura necessária para que se receba. Então, a gente identifica em diversas situações que uma carga que deveria ir para determinado estado, ela tem que ir para outro estado para poder chegar justamente por falta de infraestrutura, que é o que acontece nos transshipments, né, para os transbordos de carga. Isso não é algo problemático, mas é algo que, se a gente tiver efetivamente todos os portos com a infraestrutura adequada, você vai trabalhar essas questões da cabotagem, dos transbordos, única e exclusivamente por questões de mercado, única e exclusivamente por interesse e conveniência dos usuários, e não por falta de capacidade. E outra questão muito, muito pontual, que é importante, mas que impacta demais, é a falta de integração entre os modais. A gente tem o Brasil ele não investiu por muito tempo no setor ferroviário, por exemplo. Então, o setor ferroviário mais agregado ao setor, aos portos, né, com uma logística relacionada aos portos, viria a trabalhar e reduzir também internamente todo esse trânsito, todo esse tráfego dessa carga que tem que estar seguindo de um porto ao outro, de um local ao outro, de um estado ao outro internamente. Tem muitas burocracias, muitos entraves regulatórios, aqui trazendo até como uma experiência nossa no próprio porto. Nós somos uma empresa pública federal, então, mesmo nós não sermos dependentes, isso é algo que a gente até traz em alguns fóruns, lá no nosso Conselho de Autoridade Portuária, a gente toca muito nesse assunto, mesmo nós sendo uma empresa pública federal que não depende do governo para se manter, nós temos que seguir a lei orçamentária.
Então, tudo que a gente vier a querer gastar, tendo dinheiro em caixa, podendo fazer, você não necessariamente vai e faz. Não é como uma empresa privada que necessariamente eu acho que aquilo ali é bom, eu preciso gastar. Além de todas as questões que a gente tem que seguir, porque tem TCU, CGU, você também tem que seguir determinadas regras para poder investir e gastar o dinheiro que você tem em caixa. Então, isso é um exemplo de como existem entraves que, infelizmente, acabam atrapalhando um pouco o andamento que, para o lado de lá, do lado de vocês, às vezes não consegue se entender por que tanta demora, mas existem esses entraves. E a gente tem buscado, e a BR do Mar é um exemplo de política pública que se busca retirar entraves, para poder fomentar um pouco mais o transporte marítimo. E a integração intermodal, como eu coloquei. Agora, nós temos propostas, né? Não adianta a gente falar só de problema, né? Então, assim, quais são as propostas que a gente pode trazer aqui para, em conjunto, e cada vez mais integrando o setor privado com o setor público, porque eu acho que é importante essa sinergia que faz com que as coisas efetivamente caminhem, fomentar a cabotagem através da navegação e a navegação de interior, que é o que com a BR do Mar vem trazendo. Investimentos em infraestrutura retroportuária e portuária. Então, a gente tem que melhorar os nossos portos e a gente tem que buscar essas áreas justamente de armazenagem, de suporte aos portos, para que a carga ela possa vir e ser embarcada ou desembarcada nos momentos corretos, de acordo com a necessidade do cliente, do dono da carga. Incentivo fiscal tarifário para as cargas sustentáveis, porque já tem que se trabalhar a questão tributária e fiscal para você poder também ter um equilíbrio entre os portos. Muitas cargas, às vezes, elas vão para um porto em detrimento do outro, não pela questão de infraestrutura, e sim por questões fiscais. E isso acaba impactando no cliente, no preço final. Então, a gente tem que buscar derrubar essas barreiras e, utilizando isso, a gente também tem a capacidade de fomentar a utilização de combustível renovável, de matrizes energéticas que sejam mais sustentáveis. Incentivo financeiro regulatório para fomentar a transição energética, que também a gente precisa de mais investimento nisso, justamente para poder começar a ter mais produção, e aí sim os armadores, as embarcações, elas poderem estar se adaptando para poder estar recebendo outros tipos de combustível. Integração entre setores públicos e privados, que isso aí é sine qua non, e usar até mais tecnologia, né? Até para ter mais rastreabilidade e controle. Então, eu trago para vocês um convite à reflexão, que a verdadeira mudança logística no Brasil ela não vai se fazer com mais caminhões nas estradas. Ela vai fazer com mais navios no mar. É importante a gente entender que o Brasil ele é muito agraciado. Assim como eu falo aqui para as nossas equipes, para os nossos parceiros, o Rio de Janeiro é agraciado com a Baía de Guanabara, o Brasil é agraciado com toda essa costa, todas as suas baías, todas as suas lagoas, seus rios. A gente precisa explorar mais, não só questões econômicas, mas questões mesmo de logística de utilização do próprio povo, das pessoas, porque acabou ficando muito tempo só em questões rodoviárias e a gente não focou no que precisava ser focado. E tanto a eficiência logística quanto a sustentabilidade, elas caminham pelo mar. Elas têm que estar alinhadas umas, tanto a questão de melhorar sustentabilidade, o crescimento sustentável e eficiente, e o que está nos impedindo de aproveitar esse potencial marítimo que a gente já tem. Acho que isso é algo que tem que deixar aqui para vocês, como reflexão, antes do nosso painel. E, por fim, o mar ele não é um obstáculo, ele é um caminho. Né? Então, é o que eu tinha para apresentar agora, já acabou meu tempo. Desculpa aí qualquer coisa.